Alô, alô pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do Tecnóis e hoje a gente vai falar de Firebase Firestore. O que é o Firestore? Firestore é um banco de dados que você pode usar e ele vem junto com o Firebase. Então se você já está usando Firebase Hosting ou Firebase Authentication, que eu já expliquei em outros vídeos, você pode dar uma olhada aqui nos links para consultar esses vídeos de Firebase Hosting e Firebase Auth. Hoje a gente vai falar de Firebase Firestore. Então o que é o Firestore? Firestore é um banco de dados que você tem, eu vou criar do zero, então para você que não sabe nada de Firebase, nada de Firestore, eu vou criar uma aplicação Firebase do zero e vou dar os primeiros passos para você conseguir usar esse banco de dados dentro do Firebase. Então vamos lá, eu vou entrar, mas antes de fazer o Firebase, eu quero dar uma dica musical para você. Você conhece os Scary Pockets? Scary Pockets é uma banda maravilhosa, eles fazem vários covers de vários artistas e eu amo essa banda, acho muito legal. Eles não me pagaram nada para fazer essa propaganda, mas é uma dica musical muito boa, então entra lá, procura no YouTube Scary Pockets e ouve, vocês vão ficar horas aí ouvindo vários vídeos porque a música é realmente muito boa. Então vamos lá, Firebase Console, vou criar um projeto aqui, eu vou chamar de Social Network App, porque eu estou criando um aplicativo que vai ser tipo uma rede social, né, de exemplo, vou criar um exemplo aqui para vocês, e vou criar uma aplicação, Firebase, vou desabilitar o Analytics, que agora eu não preciso disso aqui, e aí, enquanto ele cria essa aplicação, eu vou lá no meu terminal, e vou criar aqui, mkdir Firestore, vou entrar no Firestore, e vou dar um Firebase famoso, Firebase init, que é o que a gente está acostumado. Se você já tem uma aplicação que já está usando o Firebase e ela já está no ar, você já tiver o diretório, já tiver feito o Firebase init, você não precisa fazer esse passo como eu mostrei nos outros vídeos, tá? Eu vou fazer agora porque eu não tenho ainda a aplicação criada na minha máquina. Então eu vou criar um Firebase init, ele vai... aí ele vai me perguntar, eu vou colocar aqui Firestore e eu vou colocar Hosting também, tá? As duas coisas. Aí ele vai perguntar se eu quero usar um projeto existente ou se eu quero criar um novo projeto. Nesse caso eu vou usar um existente que foi esse aqui que eu acabei de criar, tá? É o Social Network App. Então eu vou dar um usar um existente, provavelmente vai aparecer aqui na lista. Vamos ver se ele aparece aqui, Social Network App, esse aqui, selecionei. E aí, pronto, terminou? Deu um erro aqui, peraí. Deixa eu ver o que aconteceu. Ah, sim, ele deu erro porque não existe ainda um banco de dados. Então eu vou entrar aqui. Então quando você cria uma aplicação Firebase, de início não existe o banco de dados. Então eu vou clicar aqui no Database. E vocês estão vendo que a aplicação que eu acabei de criar ainda não tem o banco de dados. Então eu tenho que clicar aqui em Create Database. Eu vou criar ele no modo teste. Tá? Aqui é um modo que não é seguro para aplicações de produção. Mas para você que está aprendendo, nesse momento é o suficiente. Então coloca aí no modo teste. E vou criar, e aí ele vai criar agora o banco de dados. Então esse erro que ele deu aqui, eu vou rodar de novo o Firebase init, porque ele deu erro, porque ele está dizendo, ó, não tem um banco de dados. De fato não tem um banco de dados, porque eu não tinha criado. Agora o banco de dados está sendo criado, espero que ele seja criado a tempo. Pronto, aí está o banco de dados criado. Então vocês verem que nessa tela aqui, olha só, não tem nada, tá vazio o banco de dados. Se eu quiser, eu posso criar uma coleção. E eu já vou explicar como que os dados se organizam nesse banco de dados do Firebase, Firestore, tá? Mas antes eu vou voltar lá para o meu terminal e vou fazer de novo aquilo que eu tinha feito. Firestore e Hosting. Então, vou selecionar um projeto existente. Vou pegar o meu Firebase App, Social Network App. Aí ele está criando. Aí ele vai perguntar tudo isso aqui, você vai dando Enter, né? Essas são as regras, essas estão ok, nesse JSON. Quer criar uma pasta pública? Sim, aí eu vou dizer que sim, aqui tá vendo que o default não, no caso eu estou criando sim, porque eu não tenho nada ainda na minha aplicação. Então eu vou criar uma página de exemplo. Se você já tiver a sua página, você não precisa sobrescrever esse arquivo aí, tá? E agora eu vou abrir aqui ele no editor para vocês verem o que aconteceu, tá? Para testar, ver se está funcionando, eu vou dar um Firebase serve. Se você não tiver o comando Firebase, lembra, se você não tiver o comando Firebase instalado na sua máquina, você precisa dar um npm install Firebase Tools, tá? Isso aí está explicado nos outros vídeos lá. Mas só relembrando, se você não tiver o Firebase, você vai precisar instalar o Firebase Tools.
E aí ele está subindo aqui na minha máquina local, eu vou abrir aqui, e aí ó, tá rodando, ó, Firebase SDK carregou com auth, database, messaging e storage, tá? Então, essas 4 coisas que ele carregou aqui, ele carregou por quê? Porque dentro da pasta pública ele criou esse HTML, e nesse HTML tem aqui as 4 coisas que ele já incluiu quando eu pedi para ele criar automaticamente esse arquivo. Eu não vou usar o database, então eu vou tirar o database daqui e vou substituir por Firestore, tá? Existe uma diferença entre o database e o Firestore, mas a gente não vai cobrir isso nesse vídeo. O database é um banco de dados em tempo real e o Firestore é um banco de dados que ele também pode ser em tempo real, mas é um pouquinho diferente. E é o que a gente vai usar agora, tá? Então eu vou recarregar a página e vocês já vão ver que aqui já não aparece mais o database, aparece só auth, messaging e storage. Mas não tem problema, tá? A gente já vai ver que já vai estar funcionando o Firestore. Como é que eu sei se ele está funcionando ou não? Eu vou entrar aqui no console da máquina e vou colocar Firebase Firestore, Firestore, tá vendo? Ó, se tiver a função Firestore, já está funcionando. Se ele não tivesse carregado essa parte aqui, esse aqui já estaria dando erro. Então, se eu digitar firebase.firestore, abre e fecha, ele já vai me retornar o Firestore. Então, pelo visto, está funcionando, tá? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, na minha pagininha, uma coisa bem bobinha. Vou criar aqui um parágrafo, né? Deixa eu criar um parágrafo aqui. Opa, digitei uma coisa errada aqui. Vou criar um P. Ué, por que não está funcionando? Ah, ele tá com... Aqui, deixa eu arrumar isso aqui. HTML. Pronto, agora sim. E aí aqui eu vou colocar um formzinho, um formulário simples. E aí eu vou colocar aqui o ID do formulário. Vou chamar de post form. Esse formulário aqui vai ser o formulário que eu vou usar para fazer o envio dos posts da minha rede social, né? Como se estivesse postando, né, uma nova mensagem. E aí eu vou ter aqui o input text area, que é um campo texto qualquer. Deixa eu recarregar para ver como é que ficou. Ó, eu não vou fazer design aqui, gente, vai ficar horrível, mas eu tô só fazendo a parte do back-end, tá, gente? Não tô fazendo nada bonitinho aqui, só fazendo input mesmo. E o input, ou um button, na verdade, vou colocar um button. Type igual a submit, e eu vou chamar de enviar, tá? Então o que eu quero é, quando ele clicar nesse form aqui, quando ele enviar esse formulário, vou querer que ele crie um post no meu banco de dados. E esse post vai ficar armazenado lá na minha coleção de posts, tá? Então, beleza. Tem essas duas informações. Então agora eu vou criar uma função em JavaScript que vai fazer a manipulação do formulário, tá? Eu estou supondo aqui, gente, que você já trabalhou com o Facebook, com o Firebase Authentication e que você já tem o identificador do usuário que está logado, tá? Você deve ter essa informação em algum lugar da sua página. Então eu estou supondo que essa informação já está numa variável lá que você tem, né, o ID do usuário que está logado. Se você não tiver, dá uma olhada no vídeo de autenticação para ver como é que faz isso daí. Aí você tendo o identificador do usuário, que eu não vou ter aqui porque eu estou fazendo desde o zero, você vai usar também na hora de criar o post, você vai associar o identificador do usuário àquele post. Então, eu vou criar aqui uma função, vamos primeiro criar uma pastinha aqui, vamos criar um novo arquivo, index.js, só para não jogar tudo, né, lá. E aí eu vou colocar assim, vamos lá, primeiro document.getElementById, vamos pegar, como é que chamava? É o post form, né? Eu estou fazendo bem vanilla JavaScript, tá? Se você usa algum framework, alguma coisa de... você pode usar sem problema nenhum, tá? Eu estou fazendo bem vanilla mesmo, usando o mínimo de novidades aqui do JavaScript. Então eu vou fazer o seguinte, quando a pessoa der um submit no form, e aí eu vou ter a function que recebe um evento, certo? Então tá, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou criar uma função, na verdade eu vou criar uma função aqui, form, que vai assim,
A função... desculpa. Vamos lá. Tá dando errado aqui. Primeira coisa, né? Eu vou fazer com que aquele famoso prevent default, né? Porque do jeito que tá hoje, se eu... Deixa eu recarregar essa página aqui, só para ver o que acontece. Se eu vier aqui e dar um Enter, tá vendo que ele faz o envio do formulário e aí zera a página? Eu não quero que isso aconteça, eu quero que ele não recarregue a página quando eu dou o Enter aqui no formulário. Então eu vou fazer um Prevent Default, só para acontecer isso. Então eu vou salvar, vou recarregar aqui, ó. Agora quando eu enviar, né? Pera aí que tá dando erro. Por que que tá dando erro? Porque eu ainda não carreguei o index HTML, o script index aqui, né? Então vamos lá. Script source igual index.js. Vou carregar ele lá no final só por via das dúvidas, certo? Index.js. Ok. Então vamos lá. Agora sim, se eu fizer aqui, ó, vocês veem que agora não está mais recarregando a página que eu quero, mas não está acontecendo nada. Eu simplesmente fiz com que toda vez que ele submeta o form, ele simplesmente não faça nada. Beleza. Então, a primeira coisa que eu preciso pegar é o texto, né? Que é o document.getElementById. Como é que está o identificador lá do campo texto? Deixa eu ver. Vou colocar um ID aqui. Post text, vou chamar assim. Ponto velho. Então, o valor do post vai ser isso aqui. Aí agora eu vou criar um objeto que vai ser o meu post, né? Então eu vou colocar aqui, const post igual, e vai ser um objeto. Então qual que é o texto do post? É o texto que está lá no campo. Qual que é o usuário? Vou colocar user ID. Eu não sei, então aqui é onde você vai colocar o identificador do usuário que está logado, tá? Aqui eu vou colocar Daniel, mas é só um teste, tá, gente? É hipotético. E aí eu também vou colocar aqui, o post acabou de ser criado, então eu vou colocar que ele tem 0 likes, e vou colocar que ele tem um array vazio de comentários, porque podem ter vários comentários no post, então, inicialmente, ele começa com um array vazio. Então, pronto. Criei o post com 0 likes e nenhum comentário, e aí agora o que eu vou fazer é salvar esse post no banco de dados. Como é que eu faço isso? Eu vou fazer o seguinte, Firebase, Firestore.collection, desculpa, o nome da coleção que eu vou chamar de posts, tá? Esse nome aqui é eu que defini. Se você entrar aqui na tela, deixa eu voltar aqui para vocês verem. Não tem nenhuma collection, eu vou criar uma collection que eu vou chamar de posts. Pronto. E aí ele vai pedir para eu criar um documento aqui, eu não vou criar ele ainda, mas... Quando eu criar o primeiro documento dentro da coleção, né, que ele chama de collection, automaticamente ele já vai criar essa coleção. Então vocês vão ver o que vai acontecer quando eu criar esse post aqui. Então, peguei a minha coleção, vou colocar numa constante também, vou chamar de, sei lá, posts collection. Então, tá aqui. E aí sim, posts collection, ponto. Add, eu vou adicionar o meu post, certo? Vou fazer isso. Pronto. Vamos ver se vai funcionar. Vamos recarregar aqui a minha página. Recarreguei. Vou colocar aqui, teste 1, 2, 3. Enviei. Aparentemente não aconteceu nada, mas talvez tenha acontecido alguma coisa. Vamos ver aqui no banco de dados. Vamos recarregar essa página aqui. E atenção, atenção, atenção. Recarregando. Tadadã, mistério. Olha lá, posts. E aqui está o meu documento. E aqui estão 0 likes, o texto e o user ID. Então você vê que ele adicionou um documento na base de dados. Então eu acabei de criar. Quero criar mais um post. Beleza. Mais um post. Enviei. Volto lá. Vocês vão ver que daqui a pouco ele vai aparecer aqui. Tem um botãozinho que ele dá um... Olha, já apareceu aqui, ó. Mais um post. Tá vendo? Então agora eu já estou conseguindo criar vários posts, né? Legal. Mas aí como é que eu faço para mostrar esses posts na minha tela? Beleza. Então eu vou fazer uma função que toda vez que a página carrega, ele vai no banco de dados e lê todos os posts que estão lá no banco de dados.
Como é que eu faço isso? Então vamos vir aqui no meu post, vou criar uma nova função, function, vou chamar de load posts, certo? E o que que eu faço? Eu vou colocar post collection de novo, criar aqui, estou copiando aqui, copy paste, depois eu refatório isso aqui. Coleção, certo? Aí eu vou fazer assim, ó, collection posts.get. Quando eu faço isso, o que que ele faz? Ele vai me retornar todos os posts. E aí eu faço then, e aí é uma função assíncrona, e ele vai me retornar um snapshot, certo? Então eu faço um get, ele é assíncrono, então é por isso que eu preciso passar um then, que ele é uma promise, né, na verdade. Depois vocês têm que assistir outros vídeos sobre isso para entender um pouco melhor. Mas agora vai desse jeito mesmo. Então, snap.for each, ou seja, o snap já tem os documentos, certo? Então eu vou dar um for each. Ó, vou fazer um teste aqui. Vou só fazer um print desses documentos aqui, tá? Então vou chamar isso aqui de doc e vou fazer um console.log doc.data, que são os dados do post, tá? Por enquanto. Então, recapitulando. Tenho a coleção. Fazendo um get significa vai lá no banco de dados e pega os dados. E aí, quando os dados chegarem, ele vai jogar nessa variável snap e vai chamar essa função. Então, os dados têm uma lista de dados, você vai fazer um for por cada um deles e vai imprimir eles aqui na tela. Vamos ver se funcionou. Deixa eu abrir aqui o console, ver se o log vai funcionar. Deu um reload e aparentemente não funcionou. Por quê? Porque eu não chamei a função load posts em lugar nenhum. Eu preciso colocar ela no final, eu preciso chamar aqui, né? Então eu vou colocar aqui, ó, no final de tudo eu chamo o load posts, certo? Na verdade, o ideal seria que eu fizesse isso depois que o Firebase é carregado, que é justamente aqui, ó, depois disso aqui. Então eu faço o load post, só que aí eu preciso jogar esse script aqui antes, senão vai dar problema. Pronto, então ó, o meu script está carregando antes. Então, se eu chamar a função load posts, vai funcionar. Se eu colocasse ele depois, vocês já entenderam o que ia acontecer, né? Não existia a função, ele ia dar erro. Então, eu vou recarregar aqui. Pronto, olha só. Ele imprimiu, ó, tá vendo? Dois itens aqui. Então, tá funcionando, ele tá indo lá no banco de dados. Beleza, mas eu não quero que imprima, eu quero que ele jogue na tela. Então, eu vou criar aqui na minha tela, vamos criar aqui um lugar bem tosco mesmo, não é bonito, é só para ilustrar a funcionalidade. Vou criar um L aqui e vou chamar de id posts. Eu vou adicionar novos itens aqui, né? Então vou criar uma funçãozinha aqui que eu vou chamar de function add post, que recebe um post, certo? E aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer um document.get element by id posts inner html mais igual, e aí eu vou criar um templatezinho, né? Eu vou chamar assim, post template igual, aí eu vou colocar aqui. Ele é um LI, certo? LI, vou fechar um LI aqui. E aí o que eu coloco? Sei lá, vou colocar post.data.text, né, para ele mostrar os dados. E aí também eu quero que ele mostre, sei lá, o número de likes, por exemplo. Vamos procurar aqui um heart emoji. Acho que eu digitei errado, mas deu certo. Vou colocar um aqui, e aí aqui eu colocaria o número de likes do post. Então, postData.likes. E aí também o ID do LI eu quero que seja o ID do próprio post. Que ele tem esse ID aqui, ó, gente. Esse identificador aqui, ó. Esse número bizarro aqui que ele cria automaticamente, isso vai ser importante, porque eu vou precisar guardar esses identificadores se eu quiser, por exemplo, dar um novo like. Então eu vou ter que, né, achar qual é o documento que eu estou dando like. Esse aqui é o que identifica o meu post no banco de dados. Então eu vou precisar guardar isso aí. Então eu vou colocar id igual, aí provavelmente vai ser post.id, certo? Então criei essa função e aí depois eu adiciono ela no HTML. Beleza, então essa função
ela vai adicionar o post, um post. Agora eu preciso criar uma função que pega todos os posts, então essa load post que eu já fiz aqui, em vez dela fazer um console log, ela vai chamar aquela minha função add post, passando o tal do doc, que é o post no caso, né? Vou até mudar o nome aqui para ficar mais bonitinho, né? Então vamos ver se funcionou. Vamos recarregar a minha página aqui. Atenção. Tcharam. E aí tá. Tá vendo? Os dois posts já estão sendo carregados. Ah, tem uma coisa legal também que a gente pode fazer, ó. Enquanto ele está carregando os posts, a gente pode pegar e definir que o HTML do L pode ser uma coisa tipo carregando, né? Então assim, antes dele começar a pegar os dados, ele coloca carregando. E aí ele começa a pegar os dados. Então vamos ver como é que fica. Olha lá, carregando. Opa, peraí que deu errado. Ah, já sei por quê. Porque depois que ele carregou, eu preciso limpar. Então carregou, aí limpou. Então isso aqui é antes de começar a pegar. Aí foi pegar. Aí a primeira coisa que eu faço é limpo. E aí eu pego todos os posts e adiciono na lista. Né? Então olha como é que fica. Carregando, parará. Olha só que bonitinho que ficou. Tá bom. Agora... Puxa vida, eu fiz uma aplicação inteira muito rápido, né? Nem acredito que foi tão rápido. Então vocês já sabem ler, né, uma lista de posts usando o post collection get, né? E vocês já sabem, por exemplo, ó, se eu der um inspect aqui, vocês vão ver que tá o ID, ó, tá vendo? O ID, número de likes e tudo mais. Ó, eu vou mudar no banco de dados, vou forçar, né? Eu vou pegar esse número de likes aqui e vou botar, sei lá, 4. Ó, só para vocês verem como funciona, ó. Alterei ali, vou recarregar a página. E aí, ó, tá vendo? Aqui já tá aparecendo 4. Olha só que legal. Que mais que a gente consegue fazer aqui? Bom, não sei, já tá tão bonito que eu nem sei mais o que eu faço aqui. Eu posso, de repente, criar um jeito de apagar um post. Então, bom, posso apagar um post? Posso apagar um post. Como é que eu faço isso? Vamos lá. Function delete post. Vou criar uma função delete post. Será que recebe um post ID? Provavelmente vai receber um ID do post. E aí, o que ele faz? Mesma coisa, post collection, ponto delete. Eu acho que é delete. Eu vou testar, hein? Vamos ver se dá certo. Já sei o que eu faço. Ó, eu vou vir aqui no console. Vamos lá. Firebase.firestore. Firestore.collection posts. Tá? Isso aqui me retorna collection posts. Existe delete? Ah, não existe, ó, parece que não existe, ó. Se eu clico aqui delete, não tá aparecendo. Eu acho que eu vou ter que buscar na documentação. Como é que eu vou na documentação aqui? Né? Espera aí, primeiros passos, ler dados, adicionar dados, ler dados, proteger dados. Não tem essa documentação aqui, às vezes ela falha um pouquinho. Deixa eu colocar em inglês, que aí a gente consegue achar aqui. Mas essa documentação em português, ela tem quase tudo. API, ler os dados, ó, tá vendo? Tem todas as documentações aqui. Adicional, deletar dados, achei. Tá, eu chamo delete no próprio post, então tá. Então ele vai receber um post ID, eu vou ter que fazer um get nele, então vou dar um get. Na verdade não é get, aí é doc, passando um post ID. Então o jeito de pegar um documento específico, eu passo collection.doc, passando o ID do documento. E aí, obviamente, eu dou um then, né, porque também é assíncrono, e aí ele vai ter o documento, e aí eu faço doc.delete, certo? E aí eu faço doc.delete, mas eu preciso também recarregar depois que ele terminou. Então, then, de novo, result, e aí eu coloco load posts. Eu recarrego todos os posts depois que ele apagou o post que eu quis apagar, certo? Vamos ver se funcionou isso aqui, porque tem bastante coisa aqui, ó. Vamos recapitular. Ah, faltou fechar um negocinho aqui. Então, delete post. Ó, eu criei a função, mas eu ainda não estou chamando ela, tá? Então, eu vou recarregar a página aqui e vamos ver o que acontece. Aí a página tá aqui, ó. Então, se eu entrar aqui nos meus posts, tá vendo, ó? Eu tenho o ID do post. Eu vou fazer uma deleção manual, tá? Eu eu vou vir aqui no console mesmo e vou colocar delete
post, e vou passar o identificador que eu copiei na mão. E vamos ver o que acontece. Pá! Post collection is not defined. Tá, deu erro aqui porque não tem o post collection, é verdade. Não tem, deixa eu colocar ela aqui. Vamos lá de novo. Recarregar. Aí vai, vamos ver. Deu erro. Doc is not a function. Claro, porque post collection. Posts collection. Espera aí que agora eu fiquei confuso. Post collection. Que é isso aqui, né? Vamos ver o que aconteceu. Collection posts. Deu errado. Firebase.collection posts. Ah, já tá aqui, ó. Post collection. Post collection. Ponto. Doc. Ué. Vamos ver. Post collection.doc passando esse doc aqui. Vamos ver o que ele traz. Existe isso aqui. Ah, peraí. Faltou uma coisa importante, gente. É o tal do get aqui. É isso que não tá funcionando. Então, doc, get, aí then, aí o doc, delete e tal. Agora foi. Então, vamos lá. De novo, recarregando. Então, delete post. Deu erro. Delete is not a function. Vamos olhar na documentação, porque agora não deu certo. Ah, ele dá o delete direto, tá? Não precisa, é doc, então doc.delete, não é get, é delete direto. Delete direto. Então não precisa fazer tudo isso. E é só uma função que no final ele simplesmente recarrega os posts. Então deixa eu arrumar aqui que eu fiz tudo errado, mas graças a Deus tem uma documentação que me ajudou. Então é isso, delete, eu posso até colocar aqui no console log, tipo, apagou, legal, e aí recarrega os posts. Agora vai, hein? Vamos lá. Eu faço isso aqui meio junto com vocês, justamente para vocês verem que, né, ninguém é perfeito, a gente vai errando e vai acertando com o tempo. Então vai, deletar. Deletei. Eita. Peraí, o delete faltou... Ah, é assim, né, gente? Then, aí sim, post ID. Peraí, deixa eu voltar aqui que eu não entendi. Vou voltar de novo na documentação, que eu errei de novo. Collection, doc, delete, then. O que eu fiz? Doc, delete, then. É isso aí. Agora vai. Eita, nós! Tá complexo hoje. Vai! Ei! Ah! Foi! Apagou. Olha lá, acabou. Então eu vou criar um novo post. Vai, pessoal. E dou um enviar. Ah, olha, tem uma coisa que não está acontecendo aqui. Quando eu clico em enviar, ele está criando o post, mas não está recarregando. Então vamos fazer ele recarregar também quando eu crio e limpar o formulário, que é bonitinho, né? Então na hora que ele faz um... ali, ó. Na hora que ele faz o submit, então ele faz um add post, e aí, né? Then... Então eu vou fazer o then aqui, ó. Depois que ele adicionar o post, eu posso fazer assim... Aí eu posso fazer um text, um post text. Vou limpar o campo vazio, vou deixar ele vazio para ele poder criar um novo post. E vou chamar a função load post também aqui, né? Então, cadê? Tcharam. Legal. Então vamos lá de novo. Olha lá. Mais um post. Legal. Dei enter. Olha lá, carregou. Ele deu um erro aqui, mas esse erro aqui acho que é só uma coisa que não tem nada a ver. Mais uma vez. Enviou. Olha lá. Tá vendo? Vai aparecendo aqui. De novo. Olha lá. E assim vai. Aí eu posso colocar um botãozinho aqui de lixeirinha, que quando ele clica ele apaga, ou quando ele clica ele dá like, né? Mas isso aí eu já deixo pra vocês, né? Que esse vídeo já tá ficando muito longo. Então, recapitulando. Para ler um elemento, eu vou fazer... Para ler todos os elementos, eu vou pegar a coleção. Opa, onde é que tá? Aqui, ó. Pegar a coleção e dar um get. Ele vai ler todos, vai jogar isso num snapshot, e eu faço um for each, e ele consegue ver um por um. Aí eu criei uma funçãozinha que recebe cada um deles e adiciona no LI.
Para deletar, eu simplesmente pego o doc do ID do documento e dou um delete e ele apaga. É isso. E para adicionar aqui, né, eu crio um objeto com os dados do post que eu estou querendo criar, e aí eu dou um add, e aí crio o post, né, aqui ó, dou um add, então aqui ele está fazendo, e aí depois eu limpo o campo, e é isso aí. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão, deixa aí nos comentários, valeu? Um grande abraço e até a próxima!